Amados irmãos, que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor possa nos assistir nesses dias de muitas complicações, de muitas tribulações. Que o Senhor nos dê a graça de saber aproveitar esse tempo para crescermos no pleno conhecimento dEle. Esse é o objetivo dos nossos estudos bíblicos, é o nosso propósito, aumentar ou crescer no conhecimento do nosso Deus. Porque, como já vimos no primeiro estudo, conhecer Deus faz toda a diferença na vida do ser humano. Quando conhecemos a Deus, é que conhecemos a nós mesmos. E quanto mais nos conhecemos, mais também conhecemos a Deus. É até difícil saber qual precede o outro, mas quando olhamos para a Escritura Sagrada, no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, nós vimos que ali o profeta contemplou a santidade de Deus e depois pôde declarar acerca de si mesmo ser um homem pecador, porque é isso que aprendemos. Quanto mais conhecemos o nosso Deus, a sua santidade, a sua pureza, mais temos consciência de que somos pó, somos pecador. O escritor no livro de Jó também nos diz a mesma coisa. No capítulo 42, Jó, depois de passar por todo o sofrimento, ele então pôde dizer: antes eu te conhecia, referindo-se a Deus, só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem, e por isso me abomino no pó e nascer. Ou seja, conhecer Deus é extremamente importante. Nós vimos isso na última quarta-feira, no nosso último estudo bíblico, e vimos que o conhecimento de Deus, ele se dá de duas formas, podemos dizer: na revelação natural e na revelação sobrenatural. Deus se revelou na natureza. Quando você contempla a natureza, obras das mãos de Deus, os céus proclamam a glória de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, 20, ele diz que os atributos invisíveis de Deus são manifestados na própria Escritura Sagrada. E ainda há também o argumento da divina semente implantada no coração do homem, como diz alguns estudiosos. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, há no ser, no homem, por sua natureza humana, há uma consciência de Deus. Então, tudo isso nos ajuda a conhecer Deus. Mas a revelação sobrenatural, através da Bíblia Sagrada, da Escritura, é onde nós podemos adquirir maior conhecimento sobre o nosso Deus. Porque na natureza podemos observar alguns atributos de Deus, mas na Escritura conhecemos muito mais do que o que está revelado na natureza. É uma revelação sobrenatural, a Bíblia Sagrada, a Escritura. Por isso que antes de tratarmos propriamente dito do conhecimento de Deus, é importante considerar essa questão da revelação especial, a Bíblia Sagrada. O que nós podemos destacar ou observar acerca da Escritura Sagrada, da Bíblia, que nós podemos aprender acerca dessa fonte, de onde buscamos o conhecimento do nosso Deus. A Confissão de Fé de Westminster, que é o nosso símbolo de fé, no seu capítulo 1, ela trata acerca da Escritura Sagrada, acerca da Palavra de Deus. E no capítulo 1, a Confissão de Fé diz assim: ainda que à luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria, o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis,
Contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus, da sua vontade necessária para a salvação. Por isso foi que o Senhor, servido em diversos tempos, de diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para melhor preservação e propagação dessa verdade e para segurança da igreja e contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Ou seja, Deus se revelou, se deu a conhecer e providenciou para que essa revelação fosse registrada de tal maneira que pudesse preservá-la contra a natureza humana caída e as investidas de Satanás. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 18, é uma passagem importante acerca da Escritura Sagrada. Diz assim o apóstolo Pedro: Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Também Paulo, em 1 Timóteo capítulo 3, verso 15 e 16, ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirada ali dá a ideia de que ela é soprada por Deus, foi dada por Deus. Então, essa é a nossa concepção da Bíblia Sagrada. E é importante, nós que vamos aproximar da Bíblia para buscar o conhecimento de Deus, é importante termos em mente essa verdade. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Escritura Sagrada é a revelação de Deus. Ela não nasceu na mente humana, ela nasceu na mente de Deus e foi nos dada através de homens que foram para isso preparados pelo próprio Deus. No capítulo 2 da nossa Confissão de Fé, você vai ver a classificação dos livros canônicos. Se você tiver uma Bíblia aí ao seu alcance e puder abri-la no índice, isso pode te ajudar a compreender melhor. Então, se você abrir no índice, você vai ver que está dividido em duas partes: Velho Testamento, Novo Testamento. E no Velho Testamento você vai encontrar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros são chamados de a lei, ou Pentateuco. Depois Josué, Juízes, Rute, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther formam o grupo chamado de livros históricos, porque narram a história, a trajetória do povo, da saída do Egito, travessia pelo deserto, 40 anos, a conquista da Terra Prometida. Então, é uma sequência histórica aí. Depois você vai ver que começa Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. Esses livros são chamados de livros poéticos, porque o seu conteúdo está baseado na poesia hebraica. Depois desses livros poéticos,
Temos então os profetas, que vai de Isaías a Malaquias. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel são chamados de profetas maiores. E de Oséias a Malaquias, que é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, são profetas menores. Então esse é o Velho Testamento, 39 livros. Depois você vê do outro lado o Novo Testamento. Começa com os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas, você vai perceber que tem uma narrativa muito semelhante, muito parecida. E João, uma ótica um pouco diferente. Mas os evangelhos falam sobre a pessoa e a obra de Cristo. Depois temos o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico do Novo Testamento. Ele narra a história da igreja, a história dos atos do Espírito Santo de Deus através dos apóstolos e dos seus sucessores. Até o apóstolo Paulo, melhor dizendo, né? Depois de Atos dos Apóstolos, nós temos então as epístolas paulinas, que vai de Romanos até Filemão. Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Essas cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo, por isso são epístolas paulinas. Depois temos as epístolas gerais, escritas por autores diferentes. Hebreus, cujo autor é desconhecido. Temos Tiago, esse Tiago era o irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus, filho de Maria. Temos 1 e 2 Pedro, as epístolas de Pedro. Depois 1, 2 e 3 João, epístolas do apóstolo João. Judas é a outra epístola. Esse Judas também era irmão do Senhor, irmão de Tiago. E por último, o Apocalipse, que é o livro profético de revelações do Novo Testamento e fecha o cânon sagrado. Então, 27 livros no Novo Testamento, ao todo a Escritura tem 66 livros, que são considerados livros canônicos, a Palavra de Deus, a Escritura Sagrada. São nesses livros, nessa fonte, que nós vamos buscar o nosso conhecimento de Deus, revelado na Escritura. Os livros geralmente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon da Escritura. Não são, portanto, de autoridade na Igreja de Deus. Nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados, senão como escritos humanos, os livros apócrifos. Esse é o ponto 3 do capítulo 1 da nossa Confissão de Fé de Westminster. Ou seja, os livros apócrifos não têm autoridade, não são palavra de Deus. Eles servem, são muito importantes, especialmente 1º e 2º Macabeus, como fontes históricas, para nos fazer conhecer, especialmente aquele período de 400 anos de silêncio entre Malaquias e João Batista. Ali temos uma boa fonte histórica e quem puder ler, faz bem. A Constituição de Fé, no ponto 4 do capítulo 1, diz assim também: a autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou de igreja, mas depende somente de Deus, que é o seu autor. Tem, portanto, de ser recebida porque ela é a palavra de Deus. Então, a Escritura não depende de alguém te dizer o que nela é palavra de Deus ou a igreja dizer. Ela é autoridade porque ela é a palavra de Deus inspirada pelo próprio Deus. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele
e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Bíblia, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. A Escritura, ou seja, à Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na Escritura, e que existe algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da Igreja comum às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra que sempre devem ser observadas. Ou seja, resumindo o que diz aqui a confissão de fé, é que o que é necessário para o homem crer, para a sua salvação, para a sua vida agradável a Deus, pode ser compreendido na Escritura por qualquer pessoa, ainda que seja indouto. Mas é possível ler e entender o necessário básico para a sua vida santa e agradável a Deus. É claro que é necessário a iluminação do Espírito Santo. Alguém ler a Bíblia, iluminado pelo Espírito, entender como palavra de Deus. Porque um estudioso, por exemplo, um historiador, ele lê a Bíblia como uma fonte histórica, mas não a tem como palavra de Deus. Ele não tem a iluminação do Espírito. Por isso que nós, quando vamos estudar a Bíblia, nós não devemos orar pedindo inspiração, porque a inspiração foi dada aos escritores da Bíblia. A nós, estudiosos da Bíblia, nos é dada a iluminação do Espírito, sem a qual é impossível compreender a palavra de Deus. Na Escritura, não são todas as coisas igualmente claras. Existem coisas difíceis de entender. O apóstolo Pedro diz isso na sua segunda carta, capítulo 3, verso 16. Há coisas difíceis de entender que os insubordinados, pervertidos, deturpam. Mas a confissão de fé, no capítulo 1 ainda, no seu ponto 7, diz assim: na Escritura não são todas as coisas igualmente claras, nem do mesmo modo evidente a todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas e cridas e observadas para a salvação são claramente compreendidas. Há passagens difíceis de entender que talvez eu possa ler e não ter uma compreensão correta, enquanto que outro estudioso da Bíblia com mais capacidade possa ler e compreender melhor aquele texto e me ajudar a entendê-lo. E assim nós ajudamos uns aos outros, compartilhando aquilo que o Senhor tem nos dado e na Escritura. Então, que pode ser obscuro para mim, pode ser claro para outro. E assim nós vamos aprendendo. A regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura, ou seja, a Bíblia interpreta-se a si mesma. Não é o estudioso que interpreta a Bíblia. A própria Bíblia se interpreta quando nós usamos os meios corretos da hermenêutica sagrada. Quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Bíblia, esse texto pode ser estudado, compreendido por outros textos que falem mais claramente. Posso dar um exemplo. Apocalipse capítulo 20, quando fala acerca do milênio, e ali é um texto que causa muitas questões dentro da escatologia. Mas a gente deve entender Apocalipse 20 à luz do que aprendemos
em Mateus 24, capítulo 24, 25 e 26, Marcos 13, Lucas 21, 2 Tessalonicenses capítulo 2, os evangelhos e as epístolas, que são considerados textos mais claros, é que devem nos conduzir na interpretação de Apocalipse e não o contrário, como alguns fazem. O juiz supremo pela qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinadas todos os decretos de concílios e de todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo em cuja sentença nós devemos firmar não pode ser outro senão o Espírito Santo falando através da Bíblia. Então, a Bíblia é o nosso supremo tribunal de recurso. O que a Bíblia disse, ponto final, não se discute. Então, isso é o que você pode encontrar no primeiro capítulo da nossa Confissão de Fé de Westminster. Se você tiver tempo e puder reler, vai te ajudar ainda mais na compreensão. Podemos falar um pouco sobre a interpretação da Bíblia. Creio que vamos nos delongar um pouco mais nesse vídeo de hoje. Mas a interpretação da Bíblia, para nós que vamos buscar o conhecimento de Deus na Escritura, primeiro, é importante, se você tiver na sua casa, mais de uma versão da Bíblia. Se você puder ter a versão atualizada, que nós usamos na igreja corretamente, constantemente, a versão corrigida, a NVI, a Bíblia de Jerusalém, outras versões da Bíblia, pode ajudar na interpretação do texto que você está lendo, né? Então é bom ter mais de uma versão, se você puder ter. E também sobre a interpretação da Bíblia, eu gostaria de remeter você, meu irmão, membro da Igreja Presbiteriana da Paz aqui de Redenção, aos vídeos do pastor Augusto Nicodemos sobre interpretação bíblica. Se você for no YouTube e digitar Augusto Nicodemos Interpretação Bíblica, você vai encontrar algumas palestras de claríssima e perfeita explicação sobre o tema. Isso vai te ajudar muito, né? Uma pergunta que alguém, por que não é só ler a Bíblia? Não basta ler, não é? Mas tem que ler e entender. Não é como o jornal, que você lê, toma conta da notícia e pronto. Mas é preciso ler e compreender a Bíblia. Lembra daquela passagem do eunuco que seguia na sua carruagem lendo a Bíblia? E o diácono Filipe vai correndo ao lado da carruagem, entendes o que lês? Ou seja, você está entendendo o que está lendo? É preciso, então, ler e examinar, compreender. A Bíblia, ela é um livro divino humano. Ela é inspirada por Deus, escrita por homens. Foi homens, como diz Pedro no texto que nós já lemos, homens santos, capacitados por Deus e usados por Deus, que escreveram a Bíblia. Mas esses homens santos também eram pecadores, né? Como nós, vivia num contexto social, histórico, político como nós. Então, a Bíblia, por ela ser um livro divino, humano, ela vai exigir de nós pelo menos duas coisas, como Calvino dizia: orar e labutar. Temos que orar pedindo a iluminação do Espírito, que o Senhor abra nosso entendimento, desvenda os nossos olhos, ilumine a nossa mente para compreender a Escritura. Por isso que o primeiro passo, ao aproximar-se da Bíblia para ler, é orar e pedir a Deus essa direção do Espírito Santo. Porque se Ele não operar, nada adianta. E depois temos que labutar, entendendo que ela foi escrita, a Bíblia foi escrita há muitos anos atrás, em diferentes épocas, por diferentes autores, com vários propósitos em cada livro.
Então é preciso considerar toda essa questão histórica, toda essa questão geográfica ali que envolvia o povo e labutar para compreender esse contexto histórico, esse contexto social, político, religioso que envolvia o escritor quando ele estava escrevendo a Bíblia, o seu texto, o seu livro. É importante a gente examinar e contar com a ajuda externa de alguns comentaristas, alguns estudiosos bíblicos. E aí é importante você saber que fonte você está bebendo. Se você lê um comentarista com um pensamento totalmente pentecostal ou neopentecostal, a sua doutrina vai caminhar nessa direção. Se você lê um comentarista com o foco na teologia reformada, então você terá uma compreensão que nós temos da Escritura, do ponto de vista reformado. A Bíblia, ela requer de nós a oração, como nós já falamos, precisa de ser estudada, porque, por exemplo, Gênesis foi escrito 4.000 anos antes de Cristo, mais ou menos. Apocalipse, que foi o último livro, há 2.000 anos atrás. Então veja quanto tempo tem. Os mais recentes, o Novo Testamento, há 2.000 anos atrás. Então, como era ali um exemplo? Você pega a carta de Paulo aos Colossenses, que ele escreveu à igreja de Colossos. Onde Paulo estava quando escreveu aquela carta? Por que ele escreveu? O que ele tinha? Qual o propósito dele? O que ele queria ao escrever aquela carta? Do que ele está tratando? Havia algum problema na igreja a ser tratado? Então são perguntas assim que vai nos ajudar a aproximar da Escritura. Isso vai exigir um estudo quase que exclusivamente sobre a interpretação da Bíblia, né? Que não é o nosso caso aqui. Apenas mostrar para você a fonte de onde nós adquirimos o nosso conhecimento de Deus. Além da natureza, revelação natural, temos essa revelação sobrenatural ou especial que está na Bíblia Sagrada. E, irmãos, nós só temos essa revelação porque Deus nos deu. E essa é a única fonte, a Escritura Sagrada. Por isso que para nós, cristãos reformados, é somente a Escritura. E toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, precisa ser examinada, considerada. Então, que Deus nos ajude a caminhar com esse propósito de conhecer o nosso Deus cada vez mais através da Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada. Na próxima quarta-feira, nós continuaremos tratando desse assunto, se assim Deus nos permitir.